utilizar isso adotando a modalidade convite. Então eu vou falar um pouquinho aqui como é essa modalidade convite. Eu sei que tem pessoas aqui que já trabalham com isso, até já sabem. E depois, quando eu falar isso aqui, aí o que? A gente vai para as perguntas pontuais, certo? Enquanto eu estiver falando, eu vou pedir para vocês anotarem. Aí quando tiver uma dúvida, quando eu abrir para a pergunta, é que a gente vai, tá bom? Senão a gente não vai terminar nunca, tá bom? Então vamos lá. Vocês firmaram um convênio, né? E esse convênio tem recurso público. Por isso vocês estarem aqui para saber as regras de gastar esse recurso público, não é isso? Por que é que vocês têm que utilizar o recurso público com essa exigência de fazer um convite, receber proposta, olhar a empresa que está sendo contratada? Porque a nossa Constituição Federal, no artigo 37, que trata da administração pública, diz que todo o recurso público, né, principalmente a administração pública, quando vai contratar alguma coisa, tem que fazer através de licitação. E essa Lei 866, que trata dessa história de licitação, que no convênio de vocês diz que vocês têm que obedecer essa lei, não é isso? Essa lei fala das modalidades de licitação. E entre as modalidades, nós temos uma chamada de convite, ok? Que é o que interessa para vocês. A gente vai já ver isso. Então, o que é licitar? No caso, vocês vão licitar por força do convênio que vocês estão recebendo o recurso. É o procedimento prévio realizado pela administração pública, que no caso, vocês aí estão na administração pública, vamos dizer assim, entre aspas, porque estão utilizando o recurso público para aquisição de bens ou execução de obras e serviços necessários ao atendimento de suas necessidades. Quando licitar? Sempre que a administração pública necessitar contratar bens e serviços. Então, essa Lei 866, que trata das licitações públicas, ela diz lá como esse procedimento de licitação, e no artigo 22 a gente tem lá as modalidades de licitação. Convite, tomada de preço, concorrência, concurso, leilão e, por último, pregão. Mas o convênio de vocês diz que vocês têm que adotar a modalidade convite. Então, esquece as outras, vamos focar no convite. Pronto. Qualquer modalidade que se adotar, seja concurso, concorrência, tomada de preço, primeira coisa que vocês têm que observar são os princípios da licitação, que é aplicado a qualquer contratação com o setor público. Então, quais são os princípios da licitação? Primeiro, legalidade. A lei vai dizer como esse procedimento convite e o que é que ele tem que observar. Então, no procedimento de vocês têm que observar isso, porque se vocês não observarem isso, vocês estão ferindo o princípio da legalidade. Ok? Então, o que é o princípio da legalidade? Significa que somente será legítimo qualquer ato administrativo pertinente ao procedimento licitatório se obedecer às determinações constantes da lei. A lei vai dizer lá no 22 o que é que vocês vão poder com essa modalidade, ok? Igualdade ou isonomia. Significa que não é permitido a realização de processo licitatório em qualquer modalidade, no caso de você, no convite, com discriminação entre os participantes ou com cláusulas de editais que favoreçam a uns e prejudiquem a outros. Por exemplo, o meu ponto de cultura é lá no Juazeiro do Norte. Aí eu faço o editalzinho do convite para chamar as empresas e digo: só vai poder participar desse convite para vender para o ponto de cultura, os computadores e tal, uma empresa que tenha sede no Juazeiro do Norte. Está ferindo o princípio da isonomia. Isso não pode acontecer, tá bom? Repita aí, por favor. Pode ser de outra cidade. Vamos lá. Princípio da isonomia. Eu não posso fazer um edital de licitação, um edital de convite, onde eu digo lá: só pode participar do convite, eu dei um exemplo. Meu ponto de cultura é lá no Juazeiro do Norte. Aí eu vou comprar os computadores para o meu ponto de cultura do Juazeiro, não é isso? O convênio de vocês diz que vocês têm que obedecer essa lei, então tem que fazer esse convite. Nesse editalzinho de convite, você não pode botar um exemplo que eu estou dando. Só pode participar desse convite, me dar proposta para esse convite, a empresa,
que tenha sede, seja uma empresa constituída no Juazeiro do Norte. Ok? Entenderam isso, né? Tem que ser, pode ser de qualquer lugar do país, certo? Que você pode pedir lá no Juazeiro Proposta, você pode. Você não pode botar a sua regrazinha no seu editalzinho de convite, onde você chama as empresas para lhe dar o orçamento. Tá bom? Você pode convidar as empresas que você quiser. A gente vai ver aqui quem você pode convidar e quantidade que você tem que convidar. Tá bom? Estão entendendo essa história, então? Até agora sim, né? Vamos lá. Então, isso é princípio. Por que eu estou falando dos princípios? Porque princípio é a regra de tudo. Qualquer coisa que você for fazer com relação a essa contratação, se você vê que está ferindo algum princípio, você tem que ter cuidado. Porque ferir o princípio na administração pública é motivo de quê? De nulidade no meu processozinho de compra. Tá bom? Feriu de princípio, o processo pode ser nulo. Quer dizer, nulo, não valeu coisa nenhuma, não é isso? Princípio da publicidade. É um princípio da administração pública que quem utiliza recurso público tem que ter cuidado com isso. Significa permitir o amplo acesso dos interessados ao certame e facultar a verificação da regularidade dos atos praticados no processo. Tem modalidade que a lei vai dizer que eu tenho que publicar em jornal quando eu quero convidar a empresa para participar. A gente vai ver que o convite, a lei não exige essa publicação em jornal. Você só tem que afixar no seu quadrozinho lá na sua instituição, que aquela instituição vai comprar aquilo através de convite com recurso público. A gente vai estudar aqui isso, tá bom? Mas publicidade é um princípio da administração, é um princípio da licitação. Moralidade significa que o administrador público deve ser honesto e estar imbuído de princípios morais e éticos. Todo mundo que está sob sua responsabilidade, qualquer recurso público, ele tem que, né, ter muito cuidado com essa questão da moralidade. Ter muito cuidado, né, na contratação, com a questão para não ter desvio desse recurso. Então, isso é princípio da moralidade. Impessoalidade significa que o administrador público deve tratar todos de forma igual, isto é, não pode tratar uns com benevolência e outros com excessivo rigor. Por exemplo, você faz o convite, aí você diz lá que vai receber, a sua proposta está marcada para receber 10 horas da manhã do dia tal. Uma empresa chega com a propostazinha dela 10 horas e 1 minuto, aí você pega e não aceita. 1 minuto atrasado. Na outra semana, a mesma instituição, para comprar alguma outra coisa com relação com esse recurso, uma empresa chega atrasada 10 minutos e você aceita. Quer dizer, uma hora eu trato de um jeito, outra hora eu trato de outro jeito, não é isso? Isso é princípio da impessoalidade. Então, no caso, vocês vão pedir essas propostas com relação ao convite, ter cuidado com isso. Sempre tratar para não ter, né, nenhuma questão nesse sentido. Tratar de forma impessoal, seja quem for, tá bom? Então, isso é princípio da licitação. E mais no artigo 3º, ele diz lá também que é princípio da licitação vinculação ao instrumento convocatório. No caso de vocês, o instrumento convocatório é o editalzinho do convite. O instrumento convocatório é o edital. O edital vincula você e o licitante que quiser participar daquele edital. Vinculação ao instrumento convocatório. Se no edital de vocês estão dizendo, eu vou comprar um computador, pente não sei o que, e digo lá o que é. Na hora de vocês escolher a proposta, você não pode escolher uma proposta que esteja contrária ao que você está pedindo no seu edital. Isso é vinculação ao instrumento convocatório. Claro que eu digo, memória mínima tanto. Quem traz uma memória maior do que essa, está ok. Não pode ser menor do que essa. Tá bom? O princípio é isso, nada de complicação. O legislador, ele fez uma tabelinha de preço e ele diz quando é que a administração pública realiza cada modalidade. Então ele diz que o convite é uma compra que vai de 8.001 até 80 mil. Obra e serviço de engenharia, se o convite de vocês estiver sobre serviço de engenharia, de 15.001 até 150. Como o convênio de vocês, o plano de trabalho de vocês, as compras estão dentro desse limite aqui, não é isso, Ana Paula? Vocês vão realizar